Você já parou para pensar como uma única frase, dita no momento certo, pode mudar completamente o emocional de alguém? Agora imagina isso acontecendo logo depois de um dos palcos mais perfeitos da carreira. Foi exatamente isso que aconteceu com Jungkook. E até hoje ninguém sabe ao certo o que foi dito. Mas uma coisa é certa. Aquele momento revelou muito mais do que qualquer performance poderia mostrar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, aqui no K-Pop Coreia. Tudo começou em uma noite que até então parecia absolutamente perfeita. O BTS subiu ao palco em Tampa e entregou um show que muitos fãs já consideram um dos mais impressionantes de toda a carreira do grupo. Era como se tudo estivesse alinhado. A energia, a conexão com o público, a precisão coreográfica, a estabilidade vocal, cada detalhe parecia ensaiado à perfeição, mas ao mesmo tempo carregado de emoção genuína. Não era apenas um show, era uma experiência, algo que ficaria marcado na memória de quem estava lá, e até de quem acompanhou pelas redes sociais. Os comentários começaram a surgir quase imediatamente. Perfeito, histórico, emocionante, insuperável. Palavras fortes, mas que pareciam fazer sentido diante do que havia sido entregue. E no centro de tudo isso, Jungkook mais uma vez se destacou. Sua presença de palco estava hipnotizante. Havia algo diferente na forma como ele se movia, como ele cantava, como ele se conectava com cada música. Seus vocais estavam limpos, poderosos, alcançando notas altas com uma facilidade impressionante. Seus movimentos eram precisos, mas nunca mecânicos. Havia sentimento em cada gesto, e suas expressões pareciam contar uma história por si só. Se alguém analisasse apenas aquele momento no palco, diria que Jungkook estava no auge absoluto, no controle, seguro, inabalável. Mas o que ninguém via era o que estava acontecendo por dentro. Porque, como muitas vezes acontece, a perfeição externa pode esconder uma tempestade interna. E foi justamente isso que começou a se revelar minutos depois. Assim que o show terminou, os membros deixaram o palco e seguiram para os bastidores. A euforia do público ainda ecoava, os aplausos ainda pareciam vibrar no ar, mas longe das luzes e das câmeras, o clima começou a mudar. Segundo relatos de pessoas que estavam presentes, o ambiente ficou estranho. Não era uma tensão óbvia, não havia gritos ou confusão. Era algo mais sutil, e talvez por isso mesmo, mais intenso. Um silêncio que não era vazio, mas carregado. Como se todos ali sentissem que algo importante estava prestes a acontecer, mesmo sem saber exatamente o que. Foi nesse momento que Bang Si-hyuk se aproximou dos membros. E isso, por si só, já diz muito. Porque Bang Si-hyuk não é apenas uma figura corporativa distante, ele esteve presente desde o início. Ele viu o BTS quando ainda era apenas uma promessa. Ele acompanhou cada dificuldade, cada conquista, cada momento de dúvida e cada explosão de sucesso. Ele não é apenas o fundador da empresa, ele é parte da história deles. E talvez seja exatamente por isso que suas palavras tenham tido um impacto tão profundo. O que foi dito naquele momento ainda é um mistério. Não existe gravação oficial. Não há declaração confirmada. Mas, como sempre acontece em situações assim, pequenos fragmentos começaram a surgir. Comentários indiretos, supostas falas de bastidores, interpretações. E, aos poucos, uma possível ideia começou a se formar. Alguns dizem que ele falou sobre limites. Outros mencionam sacrifícios. Há também quem diga que ele levantou uma questão ainda mais delicada. Até quando seria possível continuar naquele ritmo? E quando você para pensar, isso muda completamente a perspectiva. Porque imagine a situação. Você acabou de entregar uma das melhores performances da sua vida. Tudo deu certo. O público te aplaudiu. Você cumpriu todas as expectativas. Talvez até superou. E logo depois disso, alguém que você respeita profundamente se aproxima e fala sobre limites, sobre até onde você consegue ir, sobre o quanto isso pode durar. Isso não é uma conversa leve. Isso não é algo que você simplesmente ouve e ignora. Isso é algo que fica. E foi exatamente isso que parece ter acontecido com Jungkook. No começo ele apenas ouviu, parado, em silêncio, sem demonstrar reação. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Seu olhar perdeu a neutralidade. Seus olhos começaram a brilhar. Seus lábios se contraíram, como se ele estivesse tentando segurar alguma coisa. E então, ele chorou. Não foi um choro explosivo. Não foi algo teatral. Foi o tipo de choro que não precisa de explicação. Silencioso,
contido, mas profundamente verdadeiro. Como se algo que estava guardado há muito tempo tivesse finalmente encontrado uma forma de sair. E talvez o mais significativo de tudo foi o fato de que ele não tentou esconder. Ele não virou o rosto, não saiu correndo, não fingiu que nada estava acontecendo. Ele simplesmente ficou ali, sentindo, e isso diz muito. Porque em um ambiente onde a imagem é constantemente controlada, onde cada gesto pode ser interpretado, onde a vulnerabilidade raramente é mostrada, permitir-se sentir daquele jeito, naquele momento, é algo extremamente significativo. E claro, ele não estava sozinho. Jimin foi o primeiro a se aproximar, colocando a mão em seu ombro em um gesto simples, mas cheio de significado. Vi permaneceu por perto, observando em silêncio, com uma expressão séria e atenta. Pouco a pouco, os outros membros também se aproximaram, formando um círculo ao redor dele. Ninguém precisava dizer nada. A presença já era suficiente. E talvez seja exatamente isso que torna esse momento tão poderoso. Porque ele não fala apenas sobre tristeza. Ele fala sobre conexão, sobre apoio, sobre o fato de que, mesmo no topo do mundo, ninguém precisa enfrentar tudo sozinho. Mas, ao mesmo tempo, esse momento também levanta questões importantes. Porque Jungkook não é apenas mais um artista. Ele é o mais jovem do grupo. Ele cresceu sob os olhos do público. Ele foi moldado dentro de uma indústria extremamente exigente. E por muitos anos, ele carregou um título que, à primeira vista, parece positivo, mas que também traz um peso enorme. O Golden McKnight. Aquele que faz tudo bem. Aquele que não falha. Aquele que sempre entrega mais. Mas o que isso custa? O que acontece quando alguém sente que precisa ser perfeito o tempo todo? Ao longo dos anos, Jungkook já deixou pistas sobre isso. Em entrevistas antigas, ele já falou sobre a necessidade constante de evoluir, de nunca se acomodar, de sempre tentar ser melhor do que foi no dia anterior. Na época, isso foi visto como dedicação, como disciplina, como ambição. E de fato é. Mas quando você coloca isso em perspectiva, quando você observa isso ao longo de anos, a pergunta muda. Até quando isso é saudável? Até quando isso é sustentável? E é aqui que entra uma das interpretações mais interessantes sobre o que pode ter sido dito por Bang Si-hyuk. E se não foi uma crítica? E se não foi uma cobrança? E se foi exatamente o contrário? E se ele disse algo como, você já fez o suficiente? Parece algo simples, mas para alguém como Jungkook, isso pode ter um impacto gigantesco. Porque quando sua identidade está ligada à evolução constante, ouvir que você já é suficiente pode soar como um limite, pode gerar alívio, mas também pode gerar medo. Medo de desacelerar, medo de perder o que construiu, medo de não saber quem você é sem essa busca constante por melhoria. E isso é algo extremamente humano. Nos dias que se seguiram, os fãs começaram a perceber pequenas mudanças. Nada muito evidente, nada que confirmasse qualquer teoria. Mas detalhes. Jungkook parecia mais quieto em alguns momentos, menos espontâneo, menos presente nas interações pós-show. E isso foi o suficiente para acender um alerta. Mas junto com a preocupação, veio também algo importante: empatia. Porque naquele momento, as pessoas não estavam apenas vendo um ídolo, estavam vendo uma pessoa, alguém que sente, alguém que se questiona, alguém que, apesar de todo o sucesso, ainda enfrenta conflitos internos. E talvez seja isso que torna essa história tão impactante, porque ela quebra uma ilusão. A ilusão de que sucesso resolve tudo. A ilusão de que perfeição significa estabilidade. A ilusão de que quem está no topo não sente pressão. A verdade é que sente. E às vezes, sente até mais. Outro ponto que chamou atenção foi o silêncio que veio depois. Nenhuma explicação oficial, nenhuma declaração direta, nenhum vídeo explicando o que aconteceu. E, curiosamente, esse silêncio acabou dizendo ainda mais. Porque quando não há uma narrativa pronta, as pessoas começam a observar com mais atenção, a interpretar, a refletir, e isso transforma um momento isolado em algo muito maior. Hoje, esse episódio não é lembrado apenas como o dia em que Jungkook chorou. Ele é visto como um símbolo, um lembrete de que por trás de cada performance perfeita, existe uma realidade que a gente raramente vê. Uma realidade feita de esforço constante, de expectativas altas, de pressão silenciosa e de emoções que nem sempre encontram espaço para aparecer.
E talvez a maior pergunta que fica não seja exatamente o que foi dito, mas sim, o que muda a partir disso? Será que esse momento foi apenas um desabafo? Ou será que foi o início de uma transformação? Um ponto de virada? Um novo capítulo? A verdade é que ninguém sabe ao certo. Mas uma coisa é clara: naquele momento, nos bastidores, sem luzes, sem música, sem público, algo real aconteceu. Algo que não foi ensaiado, não foi planejado, não foi controlado, foi sentido. E talvez isso seja mais poderoso do que qualquer palco lotado. Porque no fim das contas, o que mais conecta as pessoas não é a perfeição, é a verdade. E por alguns segundos, Jungkook mostrou exatamente isso. E talvez seja por isso que esse momento continua ecoando até hoje. Porque ele não foi apenas sobre lágrimas, foi sobre humanidade.